Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Frente a Frente ao vivo, aqui dos estúdios da Guaru TV. Meu convidado de hoje é o secretário de Ação Governamental, Adilson Cabral, que já deixa claro que os telefones estão abertos, não tem problema de responder nenhuma pergunta. Foi a primeira coisa que eu falei para ele: Adilson, telefone aqui ao vivo, não tem problema. Se vier de pergunta, a gente responde. Transparência total, segundo o secretário. Quero começar agradecendo aos meus anunciantes, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. Agradeço ao Foto Carlos, que está aí há 45 anos servindo a população de Guarujá e Vicente Carvalho, a loja de Vicente Carvalho aqui na Praça 14 Bis, Rua Pernambuco, né? E a loja do centro, ali ao lado da ótica Pérola do Atlântico, do lado do posto BR. A UNAERP Campus Guarujá, invista na sua formação, faça UNAERP. São mais de 15 opções de curso superior de graduação e tecnologia, nas modalidades presencial e à distância. Entra no site e se informa unaerp.br. Personal Bus, o caminho mais curto entre o aeroporto de Guarulhos e o terminal do ferro-bote aqui no Guarujá. Todos os dias sai um ônibus que leva você para o aeroporto e também sai do aeroporto e deixa você aqui. Só você dar uma ligadinha para lá, 3344-3004, ou entra no site personalbus.com.br e se informe. Paulos Restaurante e Pizzaria, do meu amigo Marcão, com duas lojas, uma na Rua Bahia, aqui em Vicente Carvalho. Acabei de sair de lá, terminei o jornal, fui lá, jantei e voltei para cá. E um ali na Rua Washington, no centro do Guarujá, em frente à Academia Biofitness. E o estúdio by Vlad Cabeleireiro, Novo Point da Beleza, na Rua Francisco Alves, 19. Eu quero falar também, Kleber, põe no ar o banner da Marcha para Jesus. Você que acompanhou o jornal da Guaru TV hoje, nós entrevistamos o pastor Luiz Fernando, presidente do Compeg, presidente também do Ministério Palavra de Vida, que veio nos convidar a toda a população para o evento que acontece nesse sábado, dia 27 de outubro, Marcha para Jesus, a partir das 15 horas aqui na Santos Dumont, pertinho da Rua da Feira, de domingo, e termina na Praça 14 Bis, por volta das 20 horas, com um show, uma apresentação do Paulo César Baruch, que é maravilhoso. Se você gosta de música gospel, é muito bom. E quero falar também do terceiro encontro Mulheres de Ousadia. Tem o banner aí, Kleber? Terceiro encontro Mulheres de Ousadia, que irá acontecer no dia 15 de novembro, no Casa Grande Hotel, a partir das 19 horas. A preletora desse encontro será a bispa Sônia Hernandes e o louvor fica por conta da cantora Damares. Se você quer mais informações, comprar o convitinho, olha, dica, tá acabando. 3384-1443 e 8844-6463. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já eu volto com o meu convidado de hoje, o secretário de Ação Governamental, Adilson Cabral. Voltamos já. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP. E agora novos cursos no Campus Guarujá.
Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Monte Negro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Muito bem, estamos ao vivo, 3342-7096. Se você quiser ligar para cá, tiver alguma coisa para perguntar para o secretário. Secretário, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os nossos amigos da Guaru TV que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui no programa, né, principalmente ao vivo. Reforçando isso que você acabou de falar, Wagner, nós que somos, pelo menos é o que eu penso, né? Nós que somos pessoas que estão ocupando cargos públicos, né? Atualmente eu estou como secretário de governo, secretário de coordenação governamental, nós temos obrigação de prestar contas dos nossos atos, né? Por isso, todo programa que eu vou, que eu sou perguntado se pode abrir para as ligações, não tenha dúvida nenhuma, né? A gente está preparado aqui para responder, prestar contas dos nossos atos e falar para a população, tirar dúvidas, esclarecer. Então, é uma obrigação de quem está ocupando o cargo público, é dessa forma que a gente pensa. Adilson, a eleição ainda não terminou, mas está praticamente terminada, praticamente acabada. Eu gostaria que você fizesse um balanço desse pleito eleitoral. Ele foi do jeito que vocês planejaram? Não foi? O que deu certo? O que deu errado? Qual é o balanço que você faz dessa campanha? O balanço que a gente pode fazer é sobre os acontecimentos até hoje, né? Porque sobre o resultado a gente só vai poder falar depois de domingo, né? Da parte da chapa da coligação Coragem para Seguir Mudando. Nós estamos trabalhando muito, buscando esse resultado. Vocês não baixaram a guarda, né? Nem podemos. Ao contrário do que aconteceu com o outro candidato, que além de ter baixado a guarda, na minha opinião, eu já falei isso aqui, se o Natália estiver me ouvindo de novo, você sabe que eu vou falar mesmo, né, Natália? Não fica bravo comigo não, que outro dia você ficou bravo. Que eu penso que além de não ter feito mais campanha, partiu um desserviço à população. E eu já disse isso aqui e repito, um desserviço à população. Exatamente. Pode continuar, Deus. Com relação... Desculpa ter te cortado. Então, com relação ao resultado, só domingo que a eleição acaba, então todos os integrantes da coligação Coragem para Seguir Mudando, liderados pela prefeita Antonieta, continuamos trabalhando arduamente. E trabalhando arduamente para quê? Para apresentar para a população as propostas que a Antonieta julga serem importantes para a nossa cidade continuar no rumo do desenvolvimento. Eleição só acaba depois que a última urna for fechada. Nós temos convicção disso, por isso chamamos a atenção, né, sempre de todos os integrantes da nossa equipe, por isso nos referimos sempre aos eleitores. Se você acredita realmente que a proposta da prefeita Antonieta é a proposta que a cidade merece, nos ajude a conquistar mais um voto, né? A eleição, repito, só acaba no domingo. Então, sobre o resultado, a gente não pode falar ainda, né? Mas sobre a condução do processo eleitoral como um todo, no geral, com muita tranquilidade, a gente pode dizer que foi uma eleição, no geral, tranquila, né? Não tivemos grandes casos, grandes problemas ocorridos. No dia da eleição, no primeiro turno, também transcorreu tudo normalmente dentro das escolas, em que pese nós temos 9 candidatos a prefeito, não teve nenhuma discussão mais acalorada ou não. Tiveram alguns problemas pontuais sim, né, com boca de urna, como é normal toda eleição, que foram pontualmente monitorados pela Justiça Eleitoral, mas dentro das escolas transcorreu num clima de normalidade absoluta. Então, acredito que as eleições estão caminhando bem, né? Recentemente, infelizmente, nos últimos dias, a gente vem percebendo aí uma postura menos propositiva. Ainda bem que você falou, porque eu queria... Essa seria a minha próxima pergunta. Então, a gente vem percebendo aí nos últimos dias uma postura menos propositiva
do lado do adversário da prefeita Antonieta, né? E a gente faz questão de mostrar para a população, e a prefeita deixou isso muito claro no debate de sábado, né? Que acompanhou pela TV regional. A prefeita Antonieta, todas as questões que ela fazia, ou todas as respostas que ela dava, era sempre pautando-se em cima do que ela fez nesses 3 anos e meio, quase 4 anos, e o que ela espera para os próximos 4 anos, né? Eventualmente, uma hora ou outra, ela tinha que acabar dando alguma resposta para alguma outra afirmação dele, mas sempre foi procurando apresentar propostas para a população. E é assim que a prefeita determinou, assim que a candidata Antonieta determinou, que nós fizéssemos até o domingo, até o dia da eleição. Não existe eleição ganha, isso não existe. Segundo turno é realmente uma nova eleição. E nós estamos tendo a oportunidade de aprofundar com a população as nossas propostas, né? O que a gente pensa que a nossa cidade precisa para os próximos 4 anos. Destacando, né? Primeira vez que Guarujá está tendo uma eleição de 2 turnos, segundo turno pela primeira vez. Isso é importante de ser destacado porque a nossa população realmente vai fazer uma escolha consciente, né? Não foi uma vitória por poucos votos, não. Vai ser uma vitória, vai ser uma eleição realmente onde as pessoas vão aprofundar no momento de fazer escolha e dar o seu voto. Então, posso dizer assim, no geral, Wagner, essa eleição está caminhando, no geral, de uma forma tranquila. Uma coisa que eu observei nessa eleição é que o perfil do eleitor está mudando, né? O exercício do voto está fazendo com que o eleitor seja cada vez mais consciente, né? Você pode ver que a campanha da atual prefeita, podia ser da atual prefeita, mas podia ser qualquer uma outra, era a campanha que tinha mais alicerce de conteúdo, né? Foi uma campanha sempre pautada por muito conteúdo, talvez por estar no poder, isso ajuda a ter mais informação, enfim, é natural, faz parte do jogo. Ao contrário das demais candidaturas que tiveram menos conteúdo. E a impressão que eu tenho é que a população está optando, pelo menos por enquanto, 84 mil pessoas optaram, mais ou não, a urna vai dizer, como você bem colocou, optaram por uma proposta onde realmente se dizia alguma coisa, né? Você teve essa sensação? Você concorda que o perfil do eleitor está menos oba-oba e mais eu quero saber o que você tem para fazer? Não, e isso é importantíssimo, né? Eu penso que sim. E a gente percebe, por exemplo, eu acompanho a prefeita Antonieta desde a época que ela era vereadora, né? E a gente vem de uma escola na política, uma escola militante mesmo, né? Ou seja, nós viemos lá do Partido dos Trabalhadores, que hoje passa por problemas, né? Questionando a postura e a conduta de alguns dos seus líderes, mas ninguém pode negar que o Partido dos Trabalhadores é um partido de uma militância muito aguerrida, né? De ir para a rua mesmo, discutir, e a gente vem dessa escola. Ou seja, nessa escola, quando você vai para a discussão mesmo, de propostas, de ideias, se você não tiver conteúdo, você nem começa a discussão. Né? Se você vai conversar com alguém que não tem conteúdo nenhum, a discussão nem começa. E a gente percebe isso, Wagner, no dia a dia as pessoas vão realmente se tornando mais críticas. Hoje em dia nós temos as redes sociais, né? Eu sou um dos que não posto com tanta frequência, mas vira e mexe eu estou postando algumas coisas, Twitter, Facebook. Sobra um tempinho, né? Exato. Hoje com o celular, né, no intervalo, tal, dentro de uma discussão ou outra, na hora que você vai beber água, dá tempo de postar alguma coisa. E realmente a gente tem alguns munícipes que são críticos, né, que questionam mesmo, que cobram posturas. E você vê que de uma maneira propositiva, de uma maneira construtiva, querem a cidade crescer. Então, quando vira e mexe tem um seguidor que fica postando de uma forma mais incisiva, eu faço questão de responder a esses, porque esses nos estimulam a melhorar cada vez mais, né? E a gente percebe. Diferente de algumas pessoas que postam só por postar mesmo, só por falar mal do outro, né? Esses a gente simplesmente ignora. Mas existem vários cidadãos aí que participam das redes sociais na nossa cidade que dá gosto responder. E são várias vezes, cobranças duras. Olha, por que tal serviço não está funcionando? Ah, tal setor está acontecendo isso, isso e isso. Então, dá gosto responder, porque isso nos estimula a correr atrás, ver o que realmente está acontecendo e fazer a coisa acontecer. Então, isso que você falou, essa postura mais crítica da população, realmente a gente está vendo. Tem um outro lado, né? No geral, tanto aqui no Guarujá, eu não recordo o número exato, mas aqui em Guarujá, em Santos, na capital, isso ficou muito claro, o número de abstenções foi muito alta, né? A quantidade de pessoas, de eleitores que não foram votar ou que optaram pelo nulo e branco foi muito alto, maior de toda a história. Isso precisa chamar a atenção dos atuais agentes públicos para uma reflexão. A gente precisa, passado totalmente esse período eleitoral,
vale a pena se debruçar um pouco sobre esse fenômeno, né? Porque o voto no Brasil é obrigatório, eu particularmente acredito que ainda tem que ser, né? Conforme a nossa democracia... Ainda não temos maturidade política. É isso que eu ia falar agora. Conforme a nossa democracia for avançando e for ficando mais madura, aí sim a gente pode lá na frente partir para um voto opcional. Mas a população está dando um recado, né? Sou obrigado a ir votar? Ou não vai, ou vota branco e nulo. Isso precisa ser ponderado, sim, pelos atuais agentes públicos, né? Legal. Secretário, nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade de ensaladas, tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo UNAERP. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente dessa noite, que entrevista o secretário de Ação Governamental, Adilson Cabral. Eu quero, antes de devolver a palavra ao secretário, falar da página do José Flávio, colunista do jornal Estância, que essa semana trouxe a 3ª Festa Country da Associação Amiga. E aí tem fotos aqui de todos os participantes, não dá para ler tudo, né? Enfim, fotos aqui de todas as pessoas que participam e colaboram com a associação. E na página da jornalista Rosângela Bose, que é a esposa do Flavinho, coincidentemente, também no jornal Estância, tem uma página da candidata Maria Antonieta, que diz aqui, com grande prestígio, Antonieta deve se eleger no dia 28. A Rosângela já está profetizando a reeleição da prefeita Maria Antonieta. Então tem aqui foto de Edmur Mesquita, que aderiu, do Rachid, ex-prefeito de Bertioga. Faz tempo que eu não vejo o Rachid, a prefeita Conduíno, o Neto Tucunduva, o Gilmaci do PRB, já foi presidente estadual, já fui lá do PRB, presidente aqui. Tem a foto aqui da Raíssa, do secretário que está aqui presente, Adilson Cabral, do Cândido, enfim. Parabéns aí, Rosângela e Flávio, pelo trabalho brilhante, como sempre, toda semana. Secretário, você é um dos sustentáculos de todo esse processo eleitoral do Projeto 15, vamos colocar dessa forma. Como é manter o equilíbrio emocional diante desta guerra, principalmente de nervos? Bom, Wagner, o que eu posso dizer é que realmente é uma guerra, né? É uma batalha diária que a gente tem que vencer.
É uma batalha, Wagner, onde todo dia não é um leão por dia que a gente mata, não, é um leão por hora, enquanto não vê você está matando um leão e o outro já está ali só esperando você terminar para te atacar, né? Mas eu posso dizer o seguinte, a prefeita Antonieta, né, nós que somos do grupo dela há muito tempo, a gente sempre enfrentou muitas dificuldades, né? E nós somos um time formados na dificuldade, ou seja, parece que quanto mais difícil for, mais a gente arregaça as mangas e vamos para cima, né? Estamos aí, foram 3 meses, né, de bastante embates, 3 meses de muita dificuldade para a gente pôr o time na rua e fazer materiais. Por incrível que pareça, né, é a candidata que está no poder, que está no governo. Muita gente acha que o candidato do poder, o candidato do governo, tem dinheiro saindo pelo ladrão, né, tem mais facilidades. Mas quando a gente tem uma postura, essa postura, não importa a dificuldade que se levante, a gente mantém. E essa postura fez com que fosse muito mais difícil a gente conseguir pôr a campanha na rua, né? Você acha que a trava moral de vocês dificultou a campanha? Eu não chamaria de trava, eu chamo de um limite moral. Sim. Né? Um limite moral que a gente se autoimpõe e mostramos para a população que é possível sim você fazer parte desse ambiente político, mesmo com dificuldade. Se fosse para ter facilidade, Wagner, a gente ficava em casa, né? Não é para fazer qualquer coisa para ter facilidade, não. Nós não queremos o poder a qualquer preço, não queremos fazer qualquer negócio. Não, isso nós não fazemos, tanto é que foi uma das grandes obras, né? As pessoas cobram muito. Quais foram as obras que a prefeita fez, principalmente nos 2 primeiros anos de governo? Ah, só começou a fazer obra agora. A principal obra que a prefeita fez foi o resgate da credibilidade moral e financeira da nossa cidade, né? A gente repete isso a todo instante porque custou muito, Wagner, para a gente conquistar isso. Custou muito, vem custando muito, né? E a gente vem pagando um preço muito alto por isso, porque não temos facilidades a qualquer preço. Mas a gente vem mostrando que é possível sim. Então foram aí 3 meses, realmente a coordenação, não era uma pessoa só, né? À frente da coordenação, eu era um daqueles que estava ali dando suor, sangue, administrando a prefeitura, né? Não podemos deixar a prefeitura de lado e fazer campanha. Então, na verdade, existem pesos e contrapesos, né? Quem está no poder fazendo campanha também tem uma responsabilidade que é manter a máquina funcionando. Isso toma tempo do período eleitoral, você não pode ficar fazendo campanha o tempo todo, né? No meu caso, era antes das 8 da manhã, na hora do almoço e à noite. Então, são dificuldades que foram se levantando, mas como eu disse, nós fomos forjados na dificuldade, então a dificuldade não nos abala. Adilson, o candidato Farid afirma que vocês mentem quando falam das dívidas encontradas, que não existia uma dívida de 1 bilhão e que vocês, inclusive, publicaram um balanço no Diário Oficial, mostrando que ele deixou dinheiro em caixa, perto de 150 milhões de reais. Tinha rombo ou não tinha rombo? Por isso que esses programas são importantíssimos, por isso que nós, agentes públicos, temos que ocupar esses espaços, né? E falar para o telespectador que nos assiste agora sobre esse assunto, Wagner. Nós falamos com total tranquilidade, né? Total tranquilidade. E por quê? Na mesma medida em que o candidato apresenta o Diário Oficial publicado pela prefeita Antonieta, onde ele diz que deixou 150 milhões em caixa, eu faço uma pergunta, eu respondo com outra pergunta. Por que ele ignora o Diário Oficial que nós publicamos no dia seguinte a esse, onde nós apresentamos todas as notas explicativas sobre o balancete publicado no dia anterior? Ou seja, né, o que o nosso telespectador precisa saber sobre isso? Toda vez que você vê a foto lá do nosso Diário Oficial, onde ele apresenta que deixou dinheiro em caixa, pergunte, cadê o Diário Oficial do dia seguinte? E por que eu estou dizendo isso, Wagner? Porque no Diário Oficial do dia seguinte, nós partimos desse número que ele apresentou e fazemos uma relação de correções de tudo que ele deixou errado na contabilidade. Quem é da área de contabilidade entende, né? Eu vou tentar explicar de uma maneira que todos entendam. O número que a prefeita Antonieta publicou foi o número que a administração anterior deixou em 31 de dezembro de 2008. Quando nós pegamos aquele número, fomos checar se ele era correto ou não. E buscando orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, logo no primeiro mês de governo, o Tribunal de Contas falou, olha, vocês precisam encontrar todos os erros e apresentar um relatório à parte. Então, no dia seguinte àquele balanço, nós apresentamos um relatório onde a gente demonstra tudo o que tinha de errado
nos números que ele deixou em 31 de dezembro de 2008. E eu gostaria de dar um exemplo, né, para os nossos telespectadores entenderem, Wagner. Certo. Por exemplo, uma das falhas que ele deixou foram várias despesas que foram pagas em 2008 e não foram empenhadas. O que significa isso? Ele não deu baixa na contabilidade. Então, o dinheiro saiu do caixa da prefeitura, mas na contabilidade aquela conta não foi paga, é como se o dinheiro não tivesse saído. E isso que eu estou falando, tanto isso quanto todas as afirmações que a prefeita Antonieta faz ou que a equipe dela faz, é baseadas em dados e fatos, Wagner. Então nós temos lá um relatório onde demonstra que despesa é essa, qual dia que saiu do caixa da prefeitura, como não foi dado baixa nesse valor. Então tudo que a gente faz realmente é pautado na verdade, não é com meias verdades, né? Porque quem conta meia verdade, conta meia mentira. Então eu repito, por que fala do Diário Oficial de um dia e ignora o Diário Oficial do dia seguinte, onde nós desmascaramos esses números? Então eu repito, né, a gente fala com total tranquilidade sobre esses números, não deixou dinheiro em caixa, pelo menos não no caixa da prefeitura. Tá. No caixa da prefeitura não deixou dinheiro. E o Tribunal de Contas veio atestar, reprovando as contas dos 4 anos, todas as contas reprovadas. Nós apresentamos em 2009 isso para o Tribunal de Contas, essa situação. Foi mais um elemento que levou as contas de 2008 a serem reprovadas. Então, assim, dizer que a prefeita Antonieta mente ao dizer que deixou dinheiro em caixa, não é verdade. No caixa da prefeitura nós não encontramos nada. Adilson, um outro ponto que me chamou muita atenção no debate foi o fato apontado pelo candidato Farid, que a Antonieta, embora seja professora, não construiu nenhuma escola e nenhuma creche. Isso não é prioridade ou não era prioridade nesse primeiro mandato? Tanto a educação quanto a saúde foram prioridades máximas nesses primeiros 4 anos de administração, podemos dizer assim, né? Que ainda faltam mais alguns meses, mas os primeiros 4 anos. E por que eu digo que foi prioridade sim, Wagner? Bom, não construiu escola, mas comprou um prédio, né? Então entregou uma escola nova em Vicente Carvalho. Não construiu nenhuma escola nova? Não construiu, mas teve que reconstruir, porque nós fizemos praticamente 40 reformas, Wagner. Só que na grande maioria dessas reformas não foi reforma, foram verdadeiras reconstruções. Teve escola que nós praticamente tivemos que derrubar e fazer de novo. Isso foi o que a Antonieta fez. E eu dou um exemplo muito claro, né, para quem está nos assistindo entender o que é isso. Eu sou professor da Escola 1º de Maio, né, curso técnico de contabilidade, eu sou professor efetivo. E lá em 2009, Wagner, fazia 2 anos que aquela escola tinha sido reformada. Em 2007, então, a administração anterior, a Escola 1º de Maio foi reformada. Né? Quem conhece a escola nessa época sabe do que eu estou falando. Em 2009, ou seja, apenas 2 anos depois, eu tinha vergonha de entrar naquela escola, porque eram janelas tortas, eram salas com problema de fiação exposta, os quadros negros, né, as lousas, todas, muitas delas fora de condição. E aí você se perguntava, nossa, essa escola foi reformada 2 anos atrás? Aí você percebe que não foi, né? Foi uma suposta, uma pseudo, uma virtual reforma. Tá. Um exemplo concreto que eu dou, tanto é que na administração da Antonieta, o 1º de Maio teve que ser totalmente reformado de novo, e foi. Mas tivemos casos muito piores. Nós tínhamos escolas em que o forro estava caindo sobre a cabeça das nossas crianças. Então precisou de ações imediatas naquelas escolas para que as crianças tivessem condição de estudar. Então eu digo, Wagner, o que a prefeita fez foram verdadeiras reconstruções, mais de 40 escolas que foram praticamente reconstruídas. E esse ano nós começamos a construir as 3 escolas. Primeiro tratamos de colocar as nossas crianças em condições dignas, né, para não ter mais o forro caindo na cabeça das nossas crianças antes que acontecesse alguma tragédia. Então é muito fácil, né, o candidato vir agora e dizer, não construiu nenhuma escola. E as 40 e tantas que nós tivemos que reconstruir. E esse ano temos 3 que estão em construção atualmente. Como está o projeto de climatização da sala de aula? Está a todo vapor, né?
Por enquanto, quantas escolas já estão eu não sei dizer os números exatos, Tá. né? Mas muitas escolas já estão climatizadas e a meta, se eu não me engano, é no primeiro ano já do novo governo, se assim a população desejar, dia 28, Sim. já avançar bastante na climatização das escolas, né? Climatização e instalação das salas multimídias, lousas digitais, porque aí a gente coloca tecnologia, né? Nossas crianças passam a ter acesso à tecnologia, que hoje em dia é o básico, né? As crianças já nascem mexendo em smartphone. Verdade. E a climatização para dar um conforto para que elas realmente tenham um ambiente agradável para estudar, né? Então está avançando bastante. Então, não construiu nenhuma escola, mas quem está vivenciando o dia a dia dessas escolas sabe o que a gente está falando. As reconstruções que foram feitas e essas inovações, que é climatização e lousa digital. Uma coisa é preciso que se faça a justiça, meu amigo telespectador. Eu já falei e repito, já falei no meu programa e também no Jornal do Guaru TV, que eu não tenho partido, não tenho candidato, tenho a minha opção pessoal, como cidadão, entendo que determinado candidato ou candidata merece o meu voto, merece o direito que eu tenho de votar, mas não defendo isso publicamente porque não estou aqui para isso. Mas a qualidade das reformas impostas por essa administração, tanto nas escolas como nas unidades de saúde, realmente são um diferencial. Eu cheguei a acompanhar algumas inaugurações e fiquei perplexo com a qualidade dos materiais, ao contrário de reformas passadas que eram de chorar. Era de chorar. Era como se a população estivesse mendigando uma reforma. E as reformas impostas por essa administração, penso que trouxeram muito mais dignidade à população, que tem acesso não só às unidades de saúde quanto às escolas. Mas eu não quero estender meu comentário. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e ótimo atendimento, tudo em um só lugar. No Paulos você encontra pizza assada em forno a lenha, com massa crocante e produtos de primeira linha. A pizzaria funciona das 4 da tarde à meia-noite, contando também com serviço à la carte, com frutos do mar, carnes, peixes, aves e massas. O almoço é das 11 da manhã às 4 da tarde, com um maravilhoso buffet e variedade em saladas. Tudo com supervisão de nutricionista. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Bem, estamos de volta para o último bloco do Jornal da Guaru TV. Secretário, por que é tão difícil aprovar as contas do Executivo? Por que fazia muito tempo já que a gente não via isso acontecer?
É até importante essa pergunta, Wagner, porque uma das afirmações que fazem também por aí na cidade é que a Antonieta teve as contas rejeitadas porque alteraram a lei que trata dos precatórios, né? Isso. Então falaram que até 2008 a lei era uma e depois mudou a lei. Olha, quem acompanha efetivamente esse assunto dos precatórios sabe que essa alteração foi uma emenda constitucional que realmente alterou, né, a forma dos precatórios, só foi sancionada em dezembro de 2009. Ou seja, no primeiro ano da gestão da prefeita Antonieta, os precatórios seguiram a mesma legislação que sempre existiu nos últimos anos. E mesmo assim a prefeita Antonieta teve as contas de 2009 aprovadas, né? Então esse argumento de que a lei mudou para beneficiar a prefeita e que a administração anterior já usava esse critério da nova lei, primeiro que a administração anterior não era vidente, né? Não dava para imaginar que em dezembro de 2009 o Congresso ia alterar a legislação, não era vidente. E segundo que o primeiro ano foi sobre as regras antigas, e mesmo assim nós tivemos as contas aprovadas. E a gente fala sobre a aprovação das contas com o maior orgulho, Wagner. E sabe por quê o maior orgulho? Não é só porque há 10 anos não tinha as contas aprovadas, a prefeita Antonieta foi a primeira. Não, não é nem tanto por isso, isso é um feito importante e é. Mas a gente fala com o maior orgulho dessa aprovação das contas, principalmente, Wagner, em razão dos servidores de carreira que trabalham em todas as áreas da prefeitura e que são os responsáveis, sim, por a gente cumprir integralmente o que diz a legislação. Então, a ordem, né, a definição que a prefeita Antonieta dá para toda a equipe é: nós temos que cumprir rigorosamente à risca todos os limites legais. Agora, quem faz a máquina acontecer são os servidores de carreira, tanto lá da contabilidade, quanto da Secretaria de Planejamento, os gestores de cada secretaria, são todos eles, Wagner, servidores de carreira, que a prefeita Antonieta empoderou no sentido de delegar a eles responsabilidades, e eles assumiram essas responsabilidades com total empenho, com total afinco. Então a gente tem convicção, a prefeita Antonieta já disse isso várias outras vezes, até porque ela é servidora de carreira há 20 anos, que um grande mérito da aprovação dessas contas foi ter confiado nos servidores de carreira, e os servidores de carreira mostraram a sua competência, a sua capacidade em fazer a coisa acontecer. Cada dia que passa, eu já falei meio que no primeiro bloco, mas é importante ressaltar, né? Cada dia que passa, o nível de controles e de exigências são cada vez maiores, né? O cidadão enxerga isso no dia a dia, na Receita Federal, por exemplo. Cada ano que passa, é mais difícil você fazer lá a declaração do imposto de renda e a Receita Federal pega eventuais omissões, uma despesa que você tenha lançado de esquecer, a Receita Federal pega. E por quê? Porque hoje ela usa fortemente os elementos de informática, cruzamento de informações e tudo isso. E no Tribunal de Contas acontece a mesma coisa. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Wagner, é o mais rigoroso de todos os estados, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O nível de cruzamento de informações que ele faz é enorme, o nível de verificações que ele faz em loco é grande, e tem a auditoria anual, quando os auditores vêm e ficam lá na prefeitura olhando processo por processo. Então, atender a todos esses cruzamentos de informação, mandar documentos para o Tribunal de Contas, acompanhar a auditoria que os auditores fazem na prefeitura, Wagner, é de uma tensão enorme, né? Os nossos servidores lá ficam de cabelo, desafio, né? Os nossos servidores ficam de cabelo em pé. Ah, o auditor do Tribunal de Contas está vindo. Ah, até tal dia nós precisamos mandar tal informação. Fica todo mundo maluquinho, mas vale a pena, porque a gente tem convicção de que a gente está fazendo o que é certo, né? Cumprir integralmente os limites constitucionais. Então não foi à toa que a prefeita Antonieta teve até agora os 2 primeiros anos analisados, os 2 primeiros anos aprovados. Adilson, ser subsede da Copa do Mundo me parece muito mais uma jogada de marketing do que uma realidade. Da onde vai vir a grana para a gente poder ter estrutura para ser subsede da Copa do Mundo? O que eu posso dizer é o seguinte, Wagner, jogada de marketing é o que a atual administração não sabe fazer. Tanto é que uma grande crítica que tem contra nós, vocês não sabem anunciar o que vocês estão fazendo, né? A gente escuta isso, vira e mexe, é verdade. em que pese estarem nos agredindo, que extrapolamos o limite de gastos com publicidade, não extrapolamos, demonstramos lá para a Justiça Eleitoral que ficou dentro do limite, não extrapolamos. As pessoas nos criticam muito porque a prefeita Antonieta trabalha e não anuncia as suas realizações, né? Então ter jogada de marketing
não é com a gente. Tá. A gente precisa melhorar bastante nessa área. E essa área da Copa do Mundo, na verdade, a prefeita Antonieta acreditou que era possível inscrever a nossa cidade. Se a prefeita não acreditasse, não teria acontecido. Ela acreditou lá em 2009, nós começamos a trabalhar, entender todas as exigências da FIFA. Existe uma relação de exigências que precisam ser atendidas. E nós nos debruçamos sobre essas exigências e a nossa cidade, Guarujá, a gente pode falar com o maior orgulho disso, e Santos, que está aqui do nosso lado, foram as duas únicas cidades aqui da Baixada Santista que tiveram seus nomes incluídos no hall de cidades subsede Copa do Mundo. Então quem diz isso é o Comitê Paulista da Copa do Mundo, que vinculado à FIFA. Então não é uma peça de marketing que nós criamos, né? Realmente Guarujá figura lá no hall. Muitas cidades gostariam, muitas cidades trabalharam e muitas cidades foram desclassificadas. Guarujá não foi desclassificada. Nós vamos receber verba para isso? Para fazer as adaptações ou o recurso é próprio? Não, nós temos que fazer as adaptações. A prefeita já destinou recursos de verbas de infraestrutura turística, né, porque tem o seu apelo turístico, a Copa do Mundo, e isso também é investido na infraestrutura turística da cidade. Então já temos verba carimbada para fazer a reforma do estádio Antônio Fernandes. O ano que vem já está a verba reservada já para isso. Nós teremos 9 milhões de reais aplicados no estádio Antônio Fernandes para que realmente seja um local de treinamento, de seleção, e olha só a estrutura que vai ficar para os nossos atletas. Uma estrutura realmente a nível de primeiro mundo, nível Copa do Mundo, nível FIFA. Então a gente fala isso, Wagner, com total tranquilidade, né? As pessoas questionam, mas Copa do Mundo, isso é viagem de alguém está viajando, aí acaba fazendo, né? Pegando um gancho com o aeroporto, o aeroporto do Guarujá não existe. Quer dizer, o documento que a prefeita assinou com o comandante do 4º Comar aqui na base aérea não é nada, né, Wagner? Você acha que o comandante do 4º Comar, que é a maior autoridade da Força Aérea no estado de São Paulo, viria até Guarujá assinar um documento que não vale nada? Então, quando questionar, né, para você, telespectador... Pão, né? Pois é, isso não existe. Até então, o que existia sobre o aeroporto? Eram protocolos de intenção, eram convênios de implantação. Hoje não, existe um contrato assinado entre a Prefeitura e a Força Aérea destinando uma área para a viabilização do aeroporto. Esse papel, né, que muitos estão dizendo que não é nada, é isso que está viabilizando com que a gente dê andamento nos estudos ambientais, na licitação para construção e operação da área. Então eu falo com total tranquilidade para os telespectadores, né? Copa do Mundo é nossa, sim, aeroporto está aí em vias de acontecer, ainda há possibilidade de na Copa de 2014 a gente ter alguns voos numa operação provisória, numa operação provisória, mas já há possibilidade para isso. Secretário, nós estamos no finalzinho do programa. O que significa a vinda da Saipem aqui para o Guarujá? Será que não vai ser mais uma empresa que a gente vai ter que importar mão de obra? Porque a empresa vem, mas a gente não fica com o lado bom da história. Isso era o que acontecia até então, né? A Saipem está se instalando lá na área do SING. O SING, que era um eterno problema na nossa cidade, né? Toda vez que falava em implantar algum empreendimento no SING, automaticamente vinha o quê? O acesso ia destruir os bairros Santo Antônio, Santa Rosa, Jardim Primavera, mas a prefeita conseguiu viabilizar aquilo lá, definindo que todo o acesso tinha que se dar por via marítima, e a empresa veio se adequou a isso. A empresa está se instalando lá, Wagner, e uma das exigências que a prefeita fez é, olha, entre a fase de preparação até a fase de operação, ou seja, até a empresa efetivamente começar a funcionar, vocês têm que assumir um compromisso com a cidade de que a nossa mão de obra seja capacitada para isso. Ou seja, nós temos um protocolo de intenções assinado com a Saipem que originou um plano de implantação sustentável do empreendimento. O que é esse plano de implantação? Nesse plano de implantação tem várias ações que a empresa se comprometeu a realizar para preparação da nossa cidade para que o empreendimento aconteça. Em resumo, nós precisamos qualificar a mão de obra, então a empresa está fazendo investimentos na Escola 1º de Maio, e no Senai, tanto Cubatão quanto Santos, para capacitar a mão de obra do Guarujá e da região para trabalhar naqueles 1.000 postos, 1.000 empregos diretos que vão ser gerados. Além disso, falando muito rapidamente, né, Wagner, depois a gente pode fazer um programa só detalhando isso, além de capacitar os nossos jovens, né, a nossa mão de obra para trabalhar lá,
também tem os empreendedores locais. Então nós temos os comerciantes do Guarujá, Wagner, que precisam ser preparados para fornecer para uma grande empresa como a Saipem. E estão acontecendo capacitações, né, para preparar os nossos fornecedores para daqui 3 anos também estarem inseridos na cadeia de petróleo e gás. Então a gente acredita que com isso os benefícios de ter uma indústria dessa na nossa cidade ficam permeados por toda a sociedade. Esse é o papel do gestor público, né? Esse foi o papel que a prefeita Antonieta assumiu ao dar o aval para que um empreendimento desse se instalasse aqui. Inserir a nossa população, inserir os nossos comerciantes nessa cadeia de petróleo e gás. Muito simples. Vai precisar de muita gente, vai precisar de gente de limpeza, lavanderia, segurança, vigilância, portaria, né? Então são vários serviços que a gente pode suprir com a nossa mão de obra local. Não precisa a empresa trazer de fora. Só que para isso, os nossos prestadores de serviços precisam se qualificar. Porque para fornecer para uma empresa do porte da Saipem, que é uma fornecedora da Petrobras, os níveis de exigência são grandes. Então a gente tem que capacitar. Então a gente acredita, Wagner, que com isso a gente está inserindo a nossa cidade de uma forma, como eu posso dizer, positiva dentro da cadeia de petróleo e gás. E a gente vai com isso minimizar os impactos negativos. O que esperar do Guarujá, da prefeita Maria Antonieta nos próximos 4 anos? Nós falamos isso com total tranquilidade, com muito orgulho de ser guarujaense, né? Hoje dá orgulho ser guarujaense. A prefeita, 4 anos atrás, a então candidata, né, com um partido só, que enfrentou uma coligação com 17 partidos, aquilo tudo, ela falava que ela não ia trabalhar nos 4 anos pensando na cidade em 4 anos. Não, ela ia trabalhar pensando na cidade no mínimo 10 anos. E foi isso que ela fez quando trabalhou na Agenda 21, já pensando na nossa cidade em 2034, quando nós fazemos 100 anos de autonomia. Foi isso que ela pensou quando construiu o Plano Decenal de Educação, sendo discutida num fórum com toda a sociedade. Foi isso que a prefeita fez ao preparar a cidade para a Copa, ao preparar a cidade para o aeroporto, ao preparar a nossa cidade para o petróleo e gás, né? Porque a vocação turística já é muito forte, a vocação portuária já é forte, a vocação do petróleo e gás é uma terceira vocação. Então a prefeita preparou nesses primeiros 4 anos ações que vão ter resultado pelos próximos 10 anos. Eu repito, né, Wagner? Eu sou daqui do Guarujá, eu sou nascido, sou criado aqui, tenho meu filho de 5 anos, eu quero o que é melhor para o meu filho, aqui no Guarujá, né? Eu já passei por ter que sair do Guarujá para trabalhar em São Paulo. Era uma loucura tremenda. Sair 5 horas da manhã daqui e voltar às 11 horas da noite para casa. Então a gente quer que as oportunidades existam aqui. Nossa cidade que é uma cidade linda, fantástica. Então a gente não tem dúvida que os próximos 4 anos serão os 4 melhores anos de toda a nossa história, né? Hoje nós temos 350 milhões de reais em obras acontecendo nos 4 cantos da cidade. Um número que ilustra isso, a gente fala em números grandes, né? A pessoa não consegue enxergar. Mas, muito rapidamente, em 2011, nós lançamos o primeiro programa de pavimentação e repavimentação da nossa cidade. Foram 41 ruas. Quando a prefeita Antonieta falou em 41 ruas, foi criticada. 40 ruas não é nada para uma cidade do nosso tamanho. Realmente, é pouco. Mas ela começou, apresentou o programa e fez as 41 ruas. Em 2011. Hoje, Wagner, em 2012, já são mais de 300 ruas sendo pavimentadas ou repavimentadas. Morrinhos, Jardim Boa Esperança, Monteiro da Cruz, Vila Áurea, Jardim Progresso, Vila Edna, vai começar toda a região da Enseada, Vila Baiana, não tem mais nenhuma rua sem estar asfaltada. Então, tudo isso, Wagner, você vê, no primeiro ano foram 40, no segundo ano 300 ruas. Continuando nesse ritmo, os próximos 4 anos realmente serão de muitas realizações para que nós guarujaenses, e aí a gente pode falar na saúde, na educação, na cultura, em todas as secretarias a gente pode falar. A cidade está mil maravilhas, a cidade está perfeita? Não, não está. Ainda temos muitas coisas para fazer, mas se a gente for olhar 3 anos atrás, o que era, por exemplo, os funcionários da prefeitura trabalharem em folha de madeirite e o que é hoje, já avançamos um pouco. Continuando nesse ritmo, vamos avançar muito mais. Secretário, muito obrigado por ter participado do programa conosco nessa noite. Sei que a sua agenda é uma agenda muito concorrida. Agradeço a sua participação aqui nessa noite.
Bom, Wagner, eu que repito, eu mais uma vez agradeço, né, porque a gente acaba tendo a oportunidade de entrar dentro da casa dos nossos telespectadores. É uma responsabilidade muito grande isso, né? A gente não pode vir aqui e falar asneira, falar qualquer besteira. E eu repito, Wagner, eu tenho orgulho de fazer parte do time da Prefeita Antonieta, porque é um time que trabalha com a verdade, que prova tudo o que fala e que quer a nossa cidade avançando muito mais. Então eu que agradeço a oportunidade e com certeza virei todas as vezes que for convidado. Obrigado, secretário. Bem, eu vou pedir licença aqui ao secretário um minutinho, eu preciso falar algumas palavras. Kleber, eu sei que o tempo já estourou, mas eu vou judiar de você 2 minutinhos, tá bom? Eu quero fazer aqui uma declaração pública de um assunto que nunca tratei aqui no ar, e não é que esteja tratando, mas que se faz necessário que se diga. Eu quero falar para uma pessoa que está me ouvindo, me assistindo, que é a Marta, minha esposa. Me permita te chamar assim, embora nosso casamento, eu tenha destruído o nosso casamento. Você me conhece, sabe que é difícil falar o que eu vou falar, mas eu vou tentar. Te peço perdão, meu amor, por tudo que aconteceu. Eu amo você. A gente crê, eu e você, num Deus que multiplica do nada, né? Que restaura o que não existe. Então, eu quero dizer para você que a gente nunca chegou a se casar nesses 6 anos, mas que eu quero casar com você, quero ter filhos com você, quero ser feliz do teu lado, quero você cuidando de mim e eu cuidando de você. Eu tentei te falar isso ontem, não consegui, estou falando hoje. Para quem quiser ouvir. Eu amo você. Um beijo. Ficamos por aqui. Tchau. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis. A original.